Não, está certinho. eu gosto de cozinhar. E dá pra ver quem é isso, aproveitou. Eu acho que, por exemplo, a gordura de porco, se você não colocar ela na geladeira, Não é mau uso. ela fica Rançosa, mas esse tipo de coisa aqui. Tem que guardar só da rede na queimada. geladeira. Usado, fritou. Será? Não posso saber. Tá muito com gosto. Uma vez eu comprei uma gordura de porco e deixei ela assim, usei pouco. Porque não é rançosa, Dizendo mentira todo o tempo, porque segurança alimentar e nutricional comendo coisa de fritura usada. Eles compram o óleo de um restaurante ali, sabe? Compram o óleo de uma pastelaria ali, faz. A Vanessa sempre dá o corte tramontina, né? Ela não tá rançosa, ela tá saturada mesmo, assim. Porque Ela tá saturada. Tá queimada. Então, é do pastel, aí queima. Mas ó, foi a primeira vez que eu comi assim. Você dando pastel, passou, acabou a gordura, o que faz com ele? Vamos aproveitar para fazer Todo fazer um mundo biscoitão. conferindo se o biscoito tá rançoso mesmo. Achei que ruim, tá bom. Vamos falar Gente, bora. Então, ainda tem um tempo que a gente está querendo fazer essa oficina, essa capacitação, que eu acho que é algo que é atual, né? As redes sociais, como a gente vai mostrar aqui, é muito utilizada, principalmente pelos jovens, que é um dos públicos que a IPCP trabalha aqui, né? Então vai ser interessante a gente tratar um pouquinho essa ponte, né, entre a pesquisa, entre o desenvolvimento científico e esse retorno à sociedade, né, a todos os públicos que estão envolvidos. Ser eu e o Matheus. Prazer. Aí eu trouxe a definição que está no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Que a popularização da ciência é o ato de difundir e divulgar a ciência para toda a sociedade, em meio a tantos desafios sociais, ambientais, econômicos, tecnológicos, dentre outros, né? Aí eu trouxe um vídeo que está bem interessante, que fala um pouco do panorama, né? O que é a divulgação científica, por que ela é importante, a gente não se alongar muito. Pode deixar assim. Quando nós falamos em divulgação científica, Que legal. Que não Ai, eu... ali, ó. Renata tem. quando nós falamos em divulgação científica, nós temos que pensar em alguns contextos. No processo formativo dessa informação e como que eu comunico isso? Nós temos que dialogar com a comunidade, ouvindo as demandas dela, como forma da gente ter a oportunidade de pensar o que eu faço, qual é a grande contribuição para a população e, obviamente, contribuindo para as nossas instituições de estudos e pesquisas. Divulgação científica não é pensar a ciência como algo separado da sociedade. Então eu prefiro pensar que divulgação científica é aproximar um conhecimento que é produzido dentro da academia para pessoas não especializadas. Quanto mais a gente estuda e faz divulgação científica, mais a gente percebe que é um conceito amplo, que tem outras expressões como comunicação pública da ciência, popularização da ciência, que não são necessariamente sinônimos, mas tem essa forma muito boa de sintetizar o que é divulgação científica. A divulgação científica ela vai para além do ato de apresentar o que a ciência está produzindo. Ela vai debulhar, né? Ela vai diluir esse conhecimento científico e apresentar de forma didática e acessível. Nós pensamos na Universidade Federal de Uberlândia uma prestação de contas que a UFO, através da divisão de divulgação científica, faz a comunidade e coloca a comunidade a par, tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa, de todas as pesquisas que nós desenvolvemos e de que forma essas pesquisas vão impactar no cotidiano e no dia a dia de cada cidadão e cidadã brasileiro. Além disso, a divulgação científica serve também para que outras instituições congêneres possam saber, de uma maneira muito rápida, muito direta, aquilo que uma dada universidade realiza em termos de pesquisa,
em termos de ciência, de tecnologia e de inovação? Toda pesquisa ela tem financiamento, pode ser do CNPq, da FAPEMIG, da CAPES, da FINEP ou de outro órgão governamental ou mesmo privado, e tem o financiamento indireto, que é a própria universidade, né, dando manutenção nos laboratórios, comprando insumos, pagando bolsas de iniciação científica ou bolsas de outra natureza, mestrado ou doutorado. Agora, quando o pesquisador ele vai divulgar seu trabalho, ele está colocando, né, à disposição da comunidade como um todo o resultado daquela pesquisa que foi financiada pela sociedade brasileira. Então é de suma importância que a divulgação seja feita por todos os pesquisadores e pesquisadoras da nossa universidade. Eles estarão prestando contas do investimento que a sociedade brasileira fez em seus trabalhos. Existe uma relação muito próxima entre extensão e divulgação científica. Se divulga a ciência dentro de ações de extensão. E fazer a ação de extensão é também um modo de divulgar a própria ciência. Divulgação científica e extensão, eles se imbricam. Em alguns momentos até se confunde, mas sempre com a finalidade. A promoção do bem-estar social, a promoção da qualidade de vida das pessoas e a responsabilidade de cada um, de cada uma, para com o modo com que as pessoas acessam o conhecimento científico. A divulgação científica no Brasil, eu considero que ela está em pleno desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? A gente tem algumas instituições federais e estaduais que estão promovendo pós-graduações sobre o assunto, que é muito importante, formar acadêmicos que se empenham e dedicam no estudo da própria divulgação científica. Aqui na UF, nas diferentes áreas, e nós fazemos essas publicações tendo em vista o interesse público, ou seja, falando de ciência, daquilo que interessa para a sociedade, daquilo que pode impactar a vida das pessoas. Nós temos, por exemplo, um canal de WhatsApp, além de outros canais também, que qualquer pessoa pode enviar uma dúvida para um cientista da UFO e essa dúvida será respondida nos nossos canais. Então é assim que a gente procura fazer a comunicação pública da ciência. Se você vai publicar algum artigo interessante, que pode aguçar a curiosidade do público, que pode ter alguma interferência na vida das pessoas, é bacana que você envie para a assessoria de imprensa da sua universidade, para algum jornalista que você conhece, confia. Da mesma forma, o contrário também pode ser feito, ou seja, procurar saber a ciência local, o que a sua universidade, da sua cidade, do seu estado, da sua região está produzindo, está colocando no mundo, porque a produção científica brasileira, ela é imensa. Tem artigo científico, pesquisa sendo feita a todo momento. Para o próprio pesquisador ou pesquisadora, cientista que está na universidade, ao ver o seu trabalho divulgado de uma maneira profissional, competente, é muito gratificante, porque ele percebe que o grande público está tendo acesso ao trabalho, às vezes difícil, longo, às vezes isolado, às vezes em grupo, que é realizado pelo pesquisador, pelo cientista. Existem vários públicos para a divulgação científica e sempre que um pesquisador quiser se comunicar com esse público não especializado, ele vai ter que estudar para quem que ele está falando e utilizar uma linguagem que seja compreensível para essa pessoa. Vou falar, por exemplo, de lei de Newton, vou usar o termo inércia. Então, tudo bem usar? Tudo bem, mas só que eu vou ter que explicar isso, né, numa linguagem para pessoas que são de fora que não entendem, né? E algum termo em inglês, né? Nem todas as pessoas têm acesso, né, à linguagem, então eu tenho que deixar o meu conteúdo o mais acessível possível. Esse processo que é longo e é trabalhoso, mas é muito gratificante, que é da gente ter mais cientistas divulgadores dentro das universidades. Com a internet, qualquer pessoa pode falar quase tudo o que quiser, sendo algo bem embasado ou não. E esse espaço é ocupado, sim, infelizmente, por muitas pessoas que transmitem informações erradas. Por esse e por outros motivos, é mais que necessário que mais pessoas façam divulgação científica de qualidade, levando informações, descobertas e, é claro, pensamento e raciocínio científico para as pessoas. Legal, né? Interessante. Muito legal. Que explica bem qual é o objetivo. Que explica bem os objetivos, eles pincelam, né, alguns desses riscos que eu coloquei aqui, né, durante o vídeo, né, mas eu trouxe em tópicos, né,
quais são os riscos maiores, né, de não fazer essa divulgação científica? Aumento de fake news e desinformações, né? Fortalecimento das pseudociências, né? A gente viu muito isso na época da pandemia, né? De descredibilização de algumas organizações, né? De vacinas, de algumas de consensos científicos até que já se tinha, né? Foi questionado durante a pandemia, então é sempre importante a gente estar reforçando, né? Tudo que é produzido na academia e reforçando mesmo as coisas que são triviais às vezes, né? Que é o questionamento que eu falei das vacinas, né? Terra plana, então assim, tem cada coisa que a gente parece que a gente, né, evoluiu, passou dessa fase, mas muitas coisas a gente tem que voltar no básico mesmo, né? A menor pressão da população a políticos por falta de conhecimento, né? O aumento do número de políticas públicas ineficazes, justamente porque tem a maior dificuldade, né, dos próprios gestores nessas tomadas de decisões, porque também é essa confusão, né, de às vezes excesso de informação, ou então pseudociências, né, fake news tidas como verdadeira, né, como algo científico. Aí eu trouxe essa citação de um dos trabalhos que eu me baseei para fazer essa apresentação, que é a divulgação científica, né, cumpre essa função primordial, que é democratizar o acesso ao conhecimento científico e ao mesmo tempo estabelecer condições para a chamada alfabetização científica, contribuindo, portanto, para incluir os cidadãos no debate sobre temas especializados e que podem impactar suas vidas e seu trabalho. Exemplo dos transgênicos, né, células-tronco, mudanças climáticas, energias renováveis e dentre outros itens que a gente trabalha aqui e que outras universidades, outros centros de pesquisa trabalham também, né? Essa questão também foi levantada durante o vídeo, né? Que tem muito investimento público nas universidades, né, na ciência e tecnologia do Brasil, mesmo que não seja de forma direta, mas indiretamente realmente foi a sociedade, né, que está pagando de alguma forma. Então, assim, eu acho que a gente conseguir facilitar o que a gente está fazendo, produzindo aqui dentro da academia e devolvendo para a sociedade também é uma das nossas até obrigações, né, uma responsabilidade social mesmo de todos nós que estamos aqui, né? É uma responsabilidade social de todos os cientistas e todos devem manter um diálogo com a sociedade, principalmente porque a maior parte dos recursos que apoiam a ciência brasileira vem de dinheiro público. Aí eu trouxe aqui alguns dados, né, para a gente embasar um pouco mais, né? Uma pesquisa sobre interesse por temas de ciência e tecnologia. Essa pesquisa foi de percepção pública, né, foi feito em 2023 pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e ele traz esse dado que 60,3% da população se interessa por temas de ciência e tecnologia. Uma leve queda se comparado ao ano de 2010, quando era 64,2%. Mas ainda assim, alto, né, pelo que a gente imagina, né, de como a ciência está no Brasil ainda, né? É significativo destacar, né, que o interesse por temas de ciência é maior do que o de esporte, né, se eles forem comparados. O esporte é 54,3% nessa pesquisa, né? Porém, as autoras trazem, né, que é importante pontuar que é relevante que declarar interesse significa reconhecer a importância do tema, não significa necessariamente ler, praticar ou se informar, mesmo que essa correlação exista, né? Enquanto o interesse pela ciência pode ser alto ou apenas positivo, o conhecimento sobre a ciência brasileira ainda é muito precário. A internet e redes sociais. As redes sociais são o principal meio de obtenção de informações sobre ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente. Essa pesquisa, se eu não me engano, é de 2025, essa é bem recente. E no caso da pesquisa com os jovens, a internet ou as redes sociais são as fontes mais frequentes de informação. 81% deles preferem as redes sociais para se informar com frequência. As redes.
E trazendo só um panorama geral assim, né, de como que é o acesso à internet no Brasil, né, 83 milhões de indivíduos usam atualmente a internet no país, em torno de 86% da população, o que é bastante. 114 milhões de perfis em redes sociais, o Brasil é um dos mais ativos, né, nas redes sociais, e eu acho que por isso que também é importante a gente pensar para essa divulgação também para as redes sociais, né, em vídeos curtos e não só como era mais pensado antigamente, né, essa coisa da divulgação era mais pensado, né, sites, blogs, é claro que o aprofundamento, né, buscar esse aprofundamento, os sites, né, os blogs, vídeos mais longos, eles ainda se usam, mas assim, já para um público que já teve esse primeiro contato, né, que ele consegue ter acesso a esse conteúdo um pouco mais pesado, né, mas as redes sociais continuam sendo uma porta assim, de entrada, né, uma espécie, né, de pílula, de chamamento para conhecer mais sobre temas relacionados à ciência e tecnologia. O brasileiro passa, em média, né, aproximadamente 3 horas e meia diariamente em redes sociais. Dados de 2025, mas assim, a gente sabe que isso aqui é uma média, né? Tem gente que passa 8 horas, tem gente que passa meia hora. Aí as autoridades... E você? Quanto tempo você passa? Tá bastante, umas 5 horas. Excesso de informações. E agravando, né, esse cenário, nós estamos vivendo essa infodemia, né, que é esse excesso de informações, algumas precisas e outras não, o que torna difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. O que torna ainda mais difícil a comunicação, a filtragem do que é confiável e, por fim, a compreensão da ciência, né? O desafio, esse excesso, né, de informações, né? E para além do objetivo principal da divulgação científica, é informar, né, o cidadão, tem uma série de vantagens, como promover e ressaltar a importância do trabalho dos cientistas, aproximar a sociedade da ciência, possibilitando maior apoio da população, fortalecer a ciência e podendo facilitar a busca por investimentos, tanto público quanto privado, principalmente se o tema estiver circulando na população, né, estiver em voga. Também fortalecer as instituições que produzem pesquisa e conhecimento, possibilitar a transdisciplinaridade, né, a troca ativa entre variadas áreas, já que essas informações terão saído da bolha e estarão circulando com maior facilidade na sociedade, estimular a inovação e contribuir para o letramento digital e para a construção de um pensamento crítico, né, da população. Vamos um pouco assim para a parte um pouco mais prática, né? Eu trouxe essa citação que ele fala o seguinte: a essência de como criar um texto de divulgação científica e como redigir um texto em linguagem simples é praticamente a mesma. Delimitar o público, né? Isso que a gente vai fazer na sequência, né? Selecionar as informações que são essenciais da gente, né, transmitir, passar. Priorizar, né, que é cortar e selecionar o que é importante, e planejar qual que vai ser a estrutura do texto. E esse planejamento envolve para quem eu comunico, né, qual o público, então pensando nas redes sociais, qual que é o público das redes sociais, vamos utilizar o recorte da ITCP, o FV como exemplo, né, qual que é o público-alvo da ITCP, o que eu acho importante de comunicar, o que é relevante e como eu vou comunicar, né? Qual que é o formato e a linguagem dessa comunicação. Aí a gente trouxe um exemplo de roteiro, mas só para exemplificar, que assim, na sequência vou pedir para vocês escreverem um roteiro simples, né? Coisa simples. Mas assim, existem vários modelos de roteiro, a gente não vai se aprofundar aqui o que é um roteiro, mas assim, basicamente a gente pode fazer, né, num papel, a caneta ou no computador, mas basicamente o planejamento de como que vai ser, né, o que eu vou falar, ou como vai ser aquele determinado vídeo, vai ser um vídeo de perguntas, né, como que vai ser esse roteiro, né, é só um exemplo. Bora lá praticar, né. Porque o que acontece? Quando a gente está falando de redes sociais,
igual eu falei antes, tinha uma estrutura mais fixa, assim, que era aquela estrutura de introdução, quando a gente se apresenta, né? E começa a desenvolver a ideia. Só que a gente está vivendo um momento de vídeos rápidos, né? Então, assim, aquele vídeo já que começa se apresentando, é os 3 segundos que a gente tem para conquistar o público. Então, no geral, é você ir bem direto ao que você vai dizer, né? Até eu trouxe esse livro aqui, que a Shelly, que eu também me baseei, assim, que ela fala muito de conteúdo para a internet. Vou deixar ele rodando. Que ela fala assim, ó, foi-se o tempo da introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje a internet banaliza o modo de consumirmos conteúdo também em público. Então, como devemos fazer? Conclusão, desenvolvimento e talvez introdução, dependendo do caso. Então, assim, a lógica do vídeo é invertido agora, sabe? Então, assim, a gente já parte para o objetivo e a partir desse objetivo a gente pode, se houver, né, se a pessoa estiver ali ainda, a gente pode desenvolver. Mas, no geral, não é essa estrutura mais de olá, eu sou a Vanessa. Falou só a Vanessa, já corta. Porque o nome já vai estar embaixo. No geral, já tem uma legenda, ou você pode escrever embaixo. Ninguém quer saber o seu nome, ninguém quer saber, sabe? Coisas realmente mais importante possível, né? Aí deixa eu deixar rodando se vocês quiserem dar uma olhadinha, que é bem interessante. Então, assim, a proposta é que cada um de nós aqui escreva um roteiro simples, né? O que a gente estuda no projeto a qual a gente, né, se dedica aqui na ITCP, na universidade, né? O que você estuda no projeto ou pesquisa em que atua, né? O que disso seria importante mostrar, retornar à sociedade. Aí eu trouxe um exemplo, assim, eu acho que cada um... Acho que pode fazer dupla, pode ser duplas, mas assim, na hora de escrever, vai escrever individualmente, né? Mas eu acho que pode deixar duplas, que as duplas se ajudam. Eu trouxe esse exemplo que eu acho que a gente pode começar assim, que a proposta é que a gente escreva um roteiro, daqui a pouco, a gente vai dar o tempo, daqui a pouco a gente vai voltar com dúvidas, com alguma coisa assim, e depois a gente vai partir para a parte da gravação. Então, assim, o primeiro passo é pegar uma folhinha. Aí a gente dá um exemplo aqui de como mais ou menos pode começar, né? Eu acho que o exemplo, a gente pensou isso. Aí eu entendi que não é para fazer, eu faço parte da ITCP, começa a falar assim? Não. Mas aí corta. Você falou que era para chegar não, gente, então, mas tipo assim, mas como é que vocês vão começar? O meu projeto... Não olá, mas digo assim... Você começa, depois você coloca uma vinheta. Eu pensei nisso porque o que acontece? Eu pensei em fazer essa parte aqui, esses roteiros, a gente fazer uma espécie de celebração do aniversário da ITCP. Então ia ser meio que isso, assim, eu faço parte da ITCP e aí já dizendo o que é o projeto, sabe? Então seria, por exemplo, isso, eu faço parte da ITCP, o UFV, ou já fiz parte, coisa assim, né? E eu pesquiso isso, aquilo, né? Eu contribuo como bolsista, né, no projeto X, ou eu estudo, porque cada um aqui desenvolve, né, determinada uma pesquisa, outro projeto, enfim. Eu digo assim, só pra gente conseguir colocar no papel o que a nossa pesquisa faz, o que o nosso projeto faz, e o que disso é importante a gente mostrar para a sociedade. É um exercício da gente começar. Eu creio que esse pode ser o início, assim, eu faço parte da UFV pensando nessas comemorações. Mas assim, se vocês quiserem ser mais direto ainda, eu acho que também não tem problema. Não, tranquilo. Deixa eu ver. E vou deixar isso aqui. Então vou dar os minutos, uns 5 minutinhos, para escrever esse roteiro. Então cada um individualmente vai escrever o seu roteiro e daqui a pouco a ideia é da gente gravar. E o mote é 22 anos de TCP. Mas assim, dizer o que eu faço. Por que eu faço parte da ITCP? O que a minha pesquisa faz, assim, de forma bem simples, né? Tentativa de simplificar a linguagem, né? Pensando nas redes sociais da ITCP, né? Que o público geralmente são estudantes. Não, mas é tudo fácil. Bora, folha. Roteiro para quanto tempo? Então, eu penso que é 1 minuto. Não muito mais. Não pode falar oi, vai, muda a chave. Vocês estão fazendo já? Vocês querem que eu volto?
Posso... Pode escolher qualquer tema. Volta lá naquele exemplo de roteiro pra ver como é que vocês fizeram. Aqui alunos vão copiar. Não, hein, gente? Alunos não pode copiar. Não, aqui, mas foi bem só ver como é que vocês começaram. Mas esse exemplo aqui, ele é um vídeo um pouco maior, porque é um vídeo de um projeto. E essa coisa de começar por uma pergunta? Isso é bom? Começar? Por exemplo, você sabe o que a ITCP faz? Sei lá, mas não é esse o mote, né? Não, mas assim, a gente pode... Vocês querem definir esse mote? O que a ITCP faz? Não, eu acho... Vamos seguir a própria... Porque eu acho que assim, a partir da realidade de cada um aqui, pode falar o que faz assim na ITCP, sabe? Falei da pesquisa, mas assim, qual que é a sua atuação aqui na ITCP? Eu acho legal. Você tá pensando em aproveitar Volta lá esse naquele vídeo, né? Talvez, se ficar bom, mas depois. Sem ser do que eu faço aqui, mas falar sobre questão da discussão. Pode ser. Deixa a coordenadora responder. Não, pode sim. Eu faço. Tá, ok. Contra pesquisa. Tá. Não pode falar oi, né? Melhor não. Tem que falar Mas oi, a pergunta, ô Bianca, rapidinho. A pergunta, eu acho que a gente pode pensar assim, também a gente pode deixar aquela pergunta assim no vídeo, sabe? Então, assim, você já estaria respondendo, se vocês quiserem pensar dessa forma, já que assim, qual que é a pergunta, né? Mas a pergunta tá no vídeo, tá? Mas a pergunta vai estar ali, como uma legenda. E aí você vai estar já respondendo, tá? Aqui, não, mas é a minha pergunta que eu falei, vocês talvez aproveitarem o vídeo, mas é isso, assim, seria um vídeo com com aparições, né? Não seria um vídeo para cada um, né? Não, hoje a gente vai fazer um vídeo para cada um, mas assim, depois de que isso vai se transformar, a gente já vai fazer um compilado, sabe? Pegar as partes de cada vídeo. E fazer tipo um apanhado agora no final do ano, né? Tipo uma retrospectiva da ITCP. Ai, Deus. Só isso, dizer o que faz aqui na ITCP, mas de forma mais simples possível, que é o desafio. E aí, algumas dicas de iluminação é luz natural versus a luz artificial. A gente sempre preza pela luz natural. Então, todo vídeo que puder ser gravado durante o dia, a gente tem que aproveitar esse horário em que o sol tá mais bonito, assim, na parte da tarde, que não tá tão forte, principalmente. O de meio-dia, ele tá ali um pouquinho estourando, então esse da parte da tarde é um dos melhores. E esse de LED, a luz de LED, ela não é tão legal porque ela é uma luz muito estática, sabe? Muito sólida, ela não tem aquela coisa viva. Então é super importante tudo que a gente puder aproveitar para ser gravado em ambiente aberto, na luz aberta, assim, a gente prezar por isso. Rapidinho, Matheus, então, o horário geralmente é quando o sol está nascendo ou quando o sol está se pondo, né? Que mais ou menos nesse horário, são os melhores horários para iluminação, para não ficar estourado o sol. E composição de cenário, a gente tem que sempre olhar o que está atrás do que a gente está gravando, porque isso rouba o destaque. Isso, por exemplo, eu tô nessa mesa aqui, mas eu quero que a atenção fique em mim. E tem um monte de coisa atrás da mesa, não vai chamar essa atenção pra mim. A mesma coisa é o fundo. A gente pode optar por colocar fundos brancos, fundos com poucas informações, colocar uma cortina branca, algo nesse sentido mesmo, que seja uma textura que não roube a atenção daquela pessoa que está te assistindo. Porque esse fundo limpo, ele não vai tirar a atenção mesmo, ele não vai roubar o foco.
E também para esse fundo não gerar algumas coisas meio assim, às vezes a pessoa tem que se atentar, às vezes uma planta vai deixar a pessoa com chifre, né? Vai gerar essas coisas que pode, né? Tem que ficar atento, né? Agora, ângulos. Os ângulos é muito da forma como o que você quer passar para a pessoa que está te assistindo. E aí a gente tem esse ângulo normal. O ângulo normal é esse ângulo que eu pego daqui para cima. E aí, o que eu quero passar com isso? Eu quero passar uma sensação de tá neutro, tá tranquilo, é isso mesmo, é o que eu quero passar. E agora o ângulo alto, quando eu gravo o ângulo alto, é porque eu quero mostrar uma sensação de fragilidade, quando, por exemplo, eu tiro a foto ou um vídeo daqui de cima. Você vai mostrar, a pessoa vai aparecer menor. Então, mostra sua fragilidade, mostra sua humanidade. Então, aí você quer fazer alguma coisa de um cunho social, e aí você quer trazer uma pegada nesse sentido de, eu quero conscientizar. E aí você traz alguma questão dessa, trazendo um vídeo de cima. E aí é uma coisa legal de se fazer. E aí seria mais nesse sentido mesmo, de pegar daqui, ou se for com a câmera traseira, daqui também. E aí, a gente tem um exemplo aqui de ângulo baixo. Esse vídeo que foi gravado lá no quintal, ele é um ângulo baixo, ele foi gravado por aqui, e esse foi com o Diogo Largatixa. E aí ele pega justamente para mostrar essa sensação de poder, de empoderamento, e que, tipo, principalmente a gente que transmite conhecimento, é legal você passar a imagem de que você tem esse conhecimento e você é dotado desse conhecimento para poder passar. E isso transmite essa sensação para o público. Aí a orientação dos vídeos. Quando a gente faz um vídeo para o YouTube, 16:9, que vai ser essa orientação aqui, sempre na horizontal. E quando é na vertical, 9:16, que vai ser para esses vídeos mais curtos de TikTok, Instagram. Sempre vai ser nessa orientação daqui. Até porque a tela de rolagem dele é assim. O foco é assim, uma coisa até simples para muitos aparelhos. O foco vai servir mesmo para você trazer aquela nitidez para um ponto central dentro da imagem. E aí, na maioria dos aparelhos, esse foco ele vai aparecer assim. Ele vai aparecer com essa imagenzinha. Quando você clica com a câmera aberta, aqui no meio, vai aparecer o quadradinho. E aí você escolhe para quem você quer dar esse foco. E aí agora eu vou passar umas dicas de áudio para vocês. Quando a gente vai gravar, tem que tomar muito cuidado com o áudio. Usar o microfone. Aqui na ITCP a gente tem, então é mais fácil. Mas caso não tenha um microfone, esses fones que tem microfone, seja fone de fio, seja fone sem fio, já ajuda nessa questão de melhorar o áudio. Evitar o barulho, seja barulho de chuva, ventilador, rua, enfim. Cachorro latindo. O lugar com melhor acústica. Tem gente que, quando vai fazer narração, grava dentro do guarda-roupa, algum lugar assim, pra poder dar essa acústica melhor. Posicionar o microfone. O microfone o microfone é sempre numa altura não tão longa, mas também não tão curta da boca, porque senão ou estoura o som ou ele fica muito baixo. Então é sempre uns 10 centímetros afastado da boca. E testar antes de gravar. Toda vez que você for gravar, você pega uns 5 segundinhos antes, faz um teste de som e escuta para ver se o áudio tá legal. E sempre também, quando você grava, você espera 3 segundos, conta 3 segundos, para se você precisar fazer algum corte, você ter aquele 3 segundos de margem. Se tiver algum problema de imagem, a gente consegue melhorar, resolver de alguma forma. Agora o áudio, se ele estiver ruim, estourado, ele já perde, não tem jeito. O áudio ruim, ele acaba com o vídeo, né? Mais que a imagem esteja ok, mas o áudio acaba se não estiver bom, né? Como eu falei pra vocês, o vento. Essas lapelas, esses microfones, eles vêm com espuminha, então isso acaba protegendo o áudio contra o vento. E se você estiver na rua, você vai gravar sentido contrário ao vento para não pegar esse barulho ou evitar o máximo dele. E questão de atrito, quando você vai colocar a lapela, tem que sempre tomar muito cuidado com cabelo, com roupa, porque senão acaba atrapalhando o áudio. E limpar, quando você vai gravar com o microfone do celular,
Aí você vai olhar onde é o microfone do seu aparelho e aí você vai sempre limpar aquela região, porque pode ter alguma coisa obstruindo a entrada de som. E sempre gravar na câmera do celular. O Instagram tem aquela câmera, mas não é tão legal gravar por lá. Você grava direto pelo celular e depois você sobe pro Instagram. Funciona bem melhor dessa forma. E aí, agora a gente vai... Então, eu vou falar assim, gente, pelo horário, eu acho que é meio difícil conseguir gravar agora. Se a gente quiser deixar pro horário da tarde, ver se a gente pode ser, fazer, porque já tá o roteiro pronto, né? Acho melhor. Então tá. Beleza? Beleza. É isso, né? É isso. A gente ia ver se tinha alguma dúvida, mas aí a gente, se der, a gente grava hoje à tarde esses roteiros, tá bom? Se vocês puderem trazer. Só lancha quem gravar. Exatamente. É isso, obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem.